Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é As diversas faces da dor. Na clínica de fisioterapia, é muito comum nós tratarmos, por exemplo, uma dor cervical, a dor no pescoço. Tratamos, a dor melhora, daqui um tempo ou daqui pouco tempo, o paciente volta com uma dor lombar. A gente trata, ele melhora, daqui a pouco aparece uma dor no ombro. A gente trata, melhora e aí aparece uma dor em outro lugar. Isto quando não aparecem todas as dores ao mesmo tempo. Às vezes o indivíduo vem tratar uma dor cervical, na semana seguinte ele já nem fala mais da dor cervical, ele começa a falar da lombar. Na outra semana ele nem fala mais da lombar, agora ele começa a falar do ombro, do punho, da ATM, que é essa articulação temporomandibular, que tem muito envolvimento com dores cervicais ou desajustes de oclusão da mordida dos dentes, que podem ocasionar tensões cervicais também. E aí a gente começa a desconfiar, num caso desses, de um diagnóstico de fundo que se chama fibromialgia. A fibromialgia é uma doença reumática que cursa com essas alterações, essas alterações migratórias da dor. Dor ora num lugar, ora em outro e ora em outro. É como se aquela parte do corpo precisasse muito receber atenção e a hora que ela recebe atenção, cuidado, a dor é deslocada para um outro lugar. Isso não é mentira, isso não é encenação, isso é de verdade, está acontecendo, o paciente está sentindo dor. Esse comportamento, vamos dizer assim, fisiológico da dor, está bem documentado nesta patologia que se chama fibromialgia. Só que muitos pacientes passam a vida tratando esses sintomas, esse tipo, essa característica de sintoma, como se fosse uma dor ortopédica, como se fosse um problema na cervical e um monte de exame de imagem, um problema na lombar, um monte de exame de imagem, de ressonância, de tomografia. Quando, na verdade, em muitos casos, não se trata de dores ortopédicas, de dores mecânicas. Pode até vir de um fator mecânico, mas é uma dor reumatológica, é uma dor de fundo fibromiálgico. E quando isto acontece, o clínico, quer seja fisioterapeuta, médico, psicólogo, quem estiver atendendo esse paciente, precisa ter esse conhecimento para poder prestar um atendimento mais adequado. Estas dores, quando acontecem, quando esse indivíduo tem uma dor de fundo fibromiálgico, elas têm um envolvimento enorme com o aspecto emocional. E é por isso que não dá para dissociar, para separar, para tratar uma coisa só sem prestar atenção na outra. É por isso que aqui nos meus vídeos eu falo tanto do aspecto emocional, do aspecto psíquico, do aspecto sociológico do que a pessoa está vivendo naquele momento e do aspecto de autoconhecimento. É por isso que eu falo tanto disso, porque inúmeras vezes já aconteceu de, numa sessão de fisioterapia, ao invés de eu prestar o atendimento físico que a pessoa veio buscar, então ela está com uma dor cervical, ela espera que seja feito uma terapia manual, um equipamento, um exercício adequado, mas a gente não consegue ir para o corpo, a gente não consegue atuar no físico da pessoa, porque apesar dela chegar com uma dor imensa cervical, a demanda dela, a demanda emocional, aquilo que ela está procurando, buscando e precisando, é emocional, é mais emocional do que físico. Não é só emocional, mas é mais emocional do que físico. Então o que acontece? Ela passa o tempo todo, vamos dizer assim, entre aspas, não permitindo que você faça a avaliação física de tanto que essa pessoa fala dos seus processos internos.
Então, ela chega com uma dor e depois de você ouvi-la por uma anamnese, às vezes 20, 30 minutos, você faz menção de começar uma avaliação física e ela não permite. Porque ela, esqueci de te falar, e começa a contar uma outra situação, que você ouve, contextualiza e tenta voltar para o físico. E a hora que você vai começar a avaliação física, ela não permite que você comece, porque a demanda emocional, a necessidade de falar de si mesma, dos seus processos, de como ela está se sentindo, de como ela está pensando tudo que está acontecendo, é tão grande, está tão emergindo, que ela precisa mais desse momento de escuta do que de um momento de intervenção física. Por conta disso, eu acabei fazendo algumas formações na área do autoconhecimento, algumas formações na área da psicanálise para poder acolher tudo isso e me posicionar. Porque também tem um aspecto de que o paciente pode passar uma hora falando dos aspectos emocionais, psíquicos, sociológicos, domésticos da vida dele, não permitindo que o profissional faça a sua intervenção física. E no final da consulta, a hora que acaba aquela 1 hora e 10, ele fala, mas você não vai fazer nada comigo hoje? Isso acontece. E aí, o profissional, ele tem que estar a par, consciente desse mecanismo inconsciente que o paciente nos traz, para devolver isso de uma forma boa, de uma forma equilibrada e mostrar ao paciente que foi ele que não permitiu que a intervenção física começasse, porque ele está precisando mais falar do que ser tocado. Naquele momento, ele precisa das duas coisas, mas ele utiliza o tempo dele para uma coisa e a hora que esse tempo acaba, ele cobra a outra que não foi feita. E o profissional, o fisioterapeuta que não tem conhecimento dessa dinâmica, ele pode se sentir sobrecarregado, irritado, desrespeitado, porque ele tentou fazer a avaliação, mas não conseguiu. Então, ele tem que conhecer o dinamismo do psiquismo deste paciente para poder, então, devolver. A hora que você conscientiza o indivíduo desta manobra, é inconsciente, não é de propósito, ele então consegue receber, ele então consegue acatar. E nós estamos, neste caso, prestando uma grande ajuda para ele e para nós mesmos, porque o nosso crescimento, o nosso amadurecimento profissional vem de uma relação onde você não dá brecha para nenhum melindre, você consegue compreender e não julgar. Aliás, eu ouvi uma definição fantástica de que quando julgamos é porque a nossa compreensão não está atuando, porque a hora que a gente consegue compreender, a gente para de julgar. Muitas vezes o diagnóstico desse paciente não é feito ao longo dos anos. Eu já recebi muitas vezes pacientes que vêm com várias ressonâncias, com vários exames de imagem, com vários diagnósticos e ninguém nunca cogitou na possibilidade de ele estar manifestando uma única doença, não várias. Não é que ele tem cervicalgia, lombalgia, síndrome do impacto, ou então a síndrome do ombro congelado, ou então irritabilidade intestinal, a síndrome do cólon irritável que acontece no intestino é também uma das características da fibromialgia. Então, muitas vezes esse quadro é tratado por especialistas, vai no gastro, vai no ortopedista, vai no reumato, vai não sei aonde, e ninguém pega todo esse arcabouço de informações e fecha num único diagnóstico, que é a fibromialgia. E às vezes aqui no consultório de fisioterapia é que a gente consegue fazer essa devolutiva para esse paciente, pedir que ele vá a um reumato e converse então com o médico, aventando esta possibilidade. Nesses casos,
O profissional que trata esse indivíduo, ele não está tratando várias coisas, ele está tratando uma só. Às vezes o paciente está ótimo do corpo, mas organicamente ele está manifestando uma sinusite, ou como eu já disse, uma síndrome do cólon irritável, e é a mesma coisa. Estamos tratando a mesma doença que se manifesta desta forma multifacetada, vamos dizer assim. Então, a nossa dor, ela tem uma característica física. Ai, dói o pescoço, dói o intestino, tem um mal-estar estomacal, dói os seios da face por causa da sinusite, dói a ATM, a oclusão não tá bem, dói, dói, dói. Mas às vezes, e é muito frequente, a gente dá um passo para baixo, desce um degrau para aprofundar a origem dessas dores e nós podemos constatar que estas dores têm um fundo, têm uma origem emocional. Elas muitas vezes vêm depois de uma briga familiar, depois de um desemprego, depois de um relacionamento que acabou, depois de uma doença na família, depois de um contexto onde o enfrentamento psicoemocional deste indivíduo teve que ser muito forte, muito grande, e ele então vai manifestar no seu corpo físico algo que já existia no corpo emocional. É por isso que hoje os artigos vêm nos trazendo a informação de que o paciente deve ser tratado no seu aspecto biopsicossocial, biológico, psicológico e social. Então ele tem que ser visto no ambiente, não apenas o ombro que dói, não apenas a cervical que está travada, mas também como ele está se sentindo na sua vida emocional e o que ele está vivendo na sua vida social. A gente não consegue tratar bem o indivíduo separando esses três âmbitos da vida dele. Tudo faz parte de um mesmo contexto. Então, se você se identificou com essas informações de que você tem dores, ora num lugar, ora no outro, e essas dores são migratórias e elas vêm acompanhadas de mal-estar orgânico, procure um reumatologista, apresente esta possibilidade para ele. Se ele não aventar a possibilidade, levante esta hipótese para que você possa ter um diagnóstico correto e possa ser tratado com um diagnóstico correto. O tratamento correto também vem. E a sua consciência aumentada a respeito dos seus processos internos são uma grande alavanca de autoajuda e de cura ao longo da vida. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Gostaria de convidá-los a experimentar a joelheira do sono, o acessório que ajuda você a dormir muito bem e levantar sem dor nas costas. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.